falar através da coragem de uma mãe. Livro de Êxodo, capítulo 2. Virou até música. O Joquebed de Moisés não vai morrer. O Joquebed, glória a Deus. Êxodo, a gente não é igreja reteté não, mas a música é boa. Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Quero fazer uma leitura responsiva com você. Eduardo, a gente ia projetar esse, tá ali? Tá aí já? Ah, eu que vou projetar? Que legal, você é legal. Foi bacana, gostei. Vamos ver? Não, Eduardo, o texto base, tá, beleza. É que, como poderia ter visitantes hoje, a gente teve um carinho de projetar também, tá bom? Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao 10. Eu vou ler os versículos ímpares. Peço, por gentileza, que os irmãos leiam os versículos pares, numa curta meditação antes de chegarmos à mesa do Senhor. Êxodo 2, de 1 a 10. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou juntos. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ela passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Glória a Deus, cubra sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra para nela meditar. Ó Pai, fala aos nossos corações, afine nossos ouvidos à voz do Espírito Santo. Obrigado pela liberdade de culto e pelo acesso que temos ao Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Pode voltar para o outro. Pode voltar para o outro. Pode voltar para o outro dele, que eu vou usar a aplicação. Obrigado. Eu tenho uma notícia muito séria para as mães aqui presentes. Quem é mãe, levanta a mão. E olha que dia bonito, praticamente 70%, 80% das pessoas aqui presentes são mães. Eu vou dizer uma coisa muito séria, que pode até gerar polêmica, né? Mas você não é uma mulher que gesta, você é uma mãe. Fala para a vizinha do seu lado, você é uma mãe. Isso irrita as militâncias malignas, né? Ah, Jesus, Maranata. Ora, vence. Sodoma e Gomorra não está muito longe da nossa realidade hoje, não. Mas é um privilégio enorme que Deus te concedeu. É uma alegria muito grande, porque nenhum de nós estaríamos aqui presentes se uma mãe não tivesse dado a vida por você. Ser mãe não é uma coisa fácil. Hoje, talvez você tenha muitos tutoriais na internet, mas as mães do passado não tinham nenhum celular para pedir socorro. Elas tinham que resolver tudo sozinhas. Então, elas são brabas. É por isso que elas são fortes. Mas o mundo não tem sido muito gentil com as mães. Mãe tem poderes da Mulher Maravilha, eu não estou brincando. No ano de 1964, uma mãe levantou um Chevrolet Impala nos Estados Unidos, 1,5 toneladas, para tirar o seu filho Tony debaixo desse carro. No Brasil, existe registro de mulheres que levantaram um portão de quase 1 tonelada para tirar seu filho debaixo de um portão. Deus dá poderes extraordinários para que a mulher
ela possa não apenas gerar, mas zelar pela criação, pela proteção e bem-estar do seu filho. É elas que entram na frente. Eu vi uma mulher policial que um rapaz foi assaltar, apontou uma arma para todas as mães ali da porta, e é muito bom quando você vê uma mulher braba, né? E ela puxou a pistola e resolveu o problema. Isso que é empoderamento. É bom saber desses tipos de coisa. Mas a mãe, ela é uma engrenagem muito importante de um dos grupos que Deus sempre enalteceu, a família. A família é algo importante. Quando a mãe não está bem, quem aqui quando era criança, quando a mãe estava zangada, o clima ficava tenso dentro de casa? A gente tinha uma regra lá em casa que era interessante. Minha mãe, quando era mais jovem, ela tinha um cabelo igual de uma índia, e até aqui nas costas dela. Todo dia que ela acordava com o cabelo solto, era um dia tranquilo. Se o dia começasse com o cabelo amarrado, rapaz, aquele dia ia ser complicado. Quer dizer que ela não estava de bom humor, né? Você vê que a comunicação sempre existiu, os sinais estavam ali, certo? Então, a boa comunicação na família sempre foi algo muito bom, né? Ela deixa bem claro que ela estava chateada, que ela não queria conversa naquele dia. Mas a mulher é algo tão importante que para que Jesus Cristo viesse ao mundo, só foi preciso do trabalho dela e da obra do Espírito Santo. Isso é algo para baixar um pouquinho a bola dos machistas, né, que acham que a mulher é incrível. Tanto que o Deus Todo-Poderoso escolheu uma, e junto com o Espírito Santo, né, começaram uma obra de salvação. Então fala para a mulher do seu lado, você não é qualquer coisa. E muito importante no dia de hoje, eu vou trazer um modelo da Bíblia, de uma mulher de coragem, de fé, que foi responsável pelo resgate de uma nação. E o nome dela é Joquebede. O faraó daquele tempo, nesse momento, no tempo do espaço da história, já não tinha simpatia pelo povo de Deus, como foi no tempo de José. No tempo de José, quando o povo chegou, quando houve aquela fome, e José interpretou os sonhos, e toda aquela nação daquele tempo pôde ser salva da fome naquele momento. Então, o faraó tinha uma simpatia, então o povo judeu entrou ali, começou a participar do dia a dia deles, da vida dos egípcios, e seguiu bem. Mas o novo faraó, que já não conhecia a história de José, de repente olha e vê um povo bonito, com a pele corada, mais forte, que se multiplicava, e no coração dele, opa, eu vou começar a tratar esse pessoal com mais dificuldade. E começou a ser ríspido no trabalho com eles, colocando eles trabalhos difíceis, humilhantes, chegando ao ponto que nem mais palha davam para eles construírem os tijolos, e mesmo assim o povo ia crescendo, crescendo, crescendo. Ele pensou, vou matar os recém-nascidos agora, vou pegar toda a criança e jogar no rio Nilo. Fala para o seu irmão, rio Nilo. Mas louvado seja Deus, até mesmo quando o mundo nos persegue, Deus tem um tratamento diferenciado com o seu povo. Nós temos que crer nisso. Não é algo simplesmente que o seu pastor está falando da boca para fora, é algo que está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdade para as nossas vidas. Então, o faraó manda jogar os meninos no rio Nilo, e o Joquebede, menino bonito, corado, lindo, tanto que ela fala que ela esconde que o menino era bonito. Quem aqui acha que o seu filho é bonito, dá um amém. A mãe que não levantou a mão, depois você conversa com ela aí, tá legal? Eu não tenho nada a ver com isso não, certo? Mas, menino, você levantou a mão, né, mãe? Amém, glória a Deus. Oxe. Né? Menino bonito, né? Desse, corado. Né? O que a gente faz com a cara depois do tempo é problema nosso, mas quando nasceu era lindo, né? E nos versículos 3 e 4 diz o seguinte, não podendo, porém, escondê-lo mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino, quem era a irmã do menino? Glória a Deus, povo bom que lê a palavra de Deus, ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Pessoal, quem já viu aquele episódio do Pica-Pau descendo as corredeiras do Niágara com um barril? Não foi isso que aconteceu. Porque todo mundo pensa, né, em fazer um raft, né, entrou no cesto e vai que é tua, e vai boiando. Não é isso. Joquebede não era uma mãe sem noção, ela sabia o que estava fazendo. Volta, 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 volta. O que é o junco? O junco é a vegetação que fica juntinha do rio. Então o que eu creio que passou no coração dela, né? Deus nos dá sabedoria para vencer a adversidade. É por isso que quando você começa o seu dia, você começa consagrando a quem?
Abre a Bíblia, porque Deus quer falar com você. Muitas lutas que você enfrentou na sua vida poderiam ter sido evitadas se você tivesse acordado 15 minutos antes e feito seu devocional. Amém? Então, cheia da sabedoria do Espírito Santo de Deus, ela foi lá. O que ela deve ter pensado, eu creio eu, na minha ignorância? Ela sabia onde a realeza costumava se banhar. A criança era bonita. Ela falou, menino bonito desse, que não vai querer adotar uma criança bonita, vistosa como essa? E foi lá. Miriam ficou de stalker, né, na atividade lá, na contenção, para ver se acontecia algo errado. E a filha do faraó vai, pega, e louvado seja Deus. Creio que Deus, com o seu poder, também fez a criança chorar um pouquinho também, para a filha do faraó escutar, e o milagre se completou. E para a honra e glória do Senhor, quem iria amamentar ele seria a sua própria mãe. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pergunta para o seu irmão, você ama a Deus? Então tudo vai bem, amém? E no versículo 5 e 6 diz o seguinte: a filha do faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo para com ela passeavam pela margem, quando ela viu um cesto no meio dos juncos. Mandou de uma de suas criadas que fosse buscá-la. Abrindo o cesto, viu uma criança, e eis que o menino chorava, e teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus. Com certeza havia alguma questão estética, né, que mostrava implicitamente as características diferentes, né, de uma tribo para outra, tá legal? Então, eu creio que isso é o que deixava bem claro, né? Às vezes pode ser um olhinho puxado, não naquela época, claro, né? Mas assim como você vê uma pessoa asiática, de uma outra nacionalidade, às vezes uma pessoa de uma outra região do país, então ela pôde observar que era uma criança que não era bonita igual as crianças dos egípcios, mas a ordem era do faraó que matasse. Mas você vê que até nisso Deus tocou o coração da filha de faraó, e mesmo sabendo a regra de seu pai, o milagre aconteceu e ele seria o salvador de toda uma nação. Louvado seja Deus. Com mão forte, por meio de Moisés, o nome foi dado porque das águas o tirei. Moisés tiraria aquele povo de dura serviço, povo complicado, para que ele fosse restaurado. E milagres atrás de milagres aconteceriam por meio dele, como instrumento nas mãos de Deus. Quando uma pessoa se dispõe a entregar a sua vida nas mãos de Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias. Toda mãe, ela é extraordinária quando se trata da sobrevivência de seu filho e do bem-estar do seu filho. E quando essa mãe, ela confia em Deus, ela pode fazer coisas extraordinárias, que vão além da compreensão humana. Mas esse momento aqui, no tempo e no espaço, em minha vida, na sua vida, existem muitos cenários diferentes que nos ligam ao dia de hoje. Nós temos mães felizes, amém? Mulheres que possuem o desejo de ser mãe, mães que perderam seus filhos, filhos que perderam suas mães, mães vendo seus filhos destruindo a sua própria vida e caminhando lentamente para o inferno, mães que não estão sabendo lidar com seus filhos, mães que foram maltratadas por seus filhos, famílias quebradas, filhos que possuem assuntos mal resolvidos com suas mães. Mas seja qualquer um desses cenários que você se encaixe, eu quero te apresentar um Deus que pode consertar qualquer um desses cenários. Você precisa entender isso. A vida, ela não é fácil. Deus nunca mentiu para cada um de nós, no mundo tereis, mas o que ele fala? Tende bom ânimo. Nós, como igreja, não compete a vivermos agarrados à catástrofe do mundo, ao mal do mundo, mas agarrados à esperança da glória vindoura. Cristo em vós, a esperança da glória. É isso que tirou você de manhã, mesmo que talvez você hoje, fui convidado, fui constrangido pela minha mãe, tive que vir, mas eu creio, existe algo dentro de você que fez você honrar a sua mãe no dia de hoje e a acompanhar nesse momento, mesmo que você não estivesse muito interessado em estar aqui nesse local. Mas existe algo dentro de você, existe uma luz em você que diz o que se honrar o teu pai e a tua mãe, os seus dias vão prolongar. Da mesma forma como eu vejo, já vi e presencio filhos que desonram e desrespeitam seus pais, passando por enfermidades severas, até mesmo como câncer. Porque Deus pesa a mão
contra aqueles que vão contra seus próprios pais. Nós temos que entender isso. E a partir de agora, na reta final dessa pregação, eu quero apresentar para você 4 aplicações que podem corroborar com cada um desse tipo de pessoas, grupo de pessoas que se encaixou em algum desses cenários que eu descrevi para você. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: a missão de uma mãe não é fácil. Eu quero dizer para você, olhe para a sua mãe com o mesmo olhar de misericórdia que Cristo olhou para você. Nós merecíamos o quê? A palavra de Deus fala que nós merecíamos a morte. E às vezes você não teve uma boa relação com a sua mãe. E eu quero dizer uma coisa para você: a sua mãe fez o que ela pôde fazer com aquilo que ela tinha. O que a vida apresentou para a sua mãe, ela fez o melhor que ela podia. Talvez tenha maltratado tanto a sua mãe, que ela não soube como te amar da forma correta. E sabe como é que você tem que retribuir a ela, se por um acaso algo te machucou? Com o mesmo amor que Cristo te amou. É assim que você tem traumas, Deus cura seus traumas. Agora, o que você não pode se permitir é você se amaldiçoar. Porque todos nós somos muito bons no tribunal do júri, em nossa própria defesa e em condenar outras pessoas. Nós somos muito bons em fazer isso. Mas se a sua relação com a sua mãe não é muito boa, faça o seu melhor. A Bíblia fala: procura a paz, a palavra branda alivia o furor. Tudo isso é o que a palavra nos diz. Então, no dia de hoje, se as coisas não andam muito bem com a sua mãe, faça o seu melhor. Peça que Deus te encha o seu coração de alegria. E o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. É falsidade? Não é falsidade, não. O cristão, a palavra diz: negue-se a. O crente, ele nega a sua vontade para viver segundo essa palavra. Faça o seu melhor. E a recompensa virá da onde? Do alto. É Cristo quem te justifica. Cristo sabe tudo o que você passou na sua infância. Então encha o seu coração de amor, cuide da sua mãe, tenha misericórdia, assim como Cristo teve misericórdia de nós. Segunda coisa, o mundo quer destruir o que é ser mãe. O mundo não está sendo gentil com as mães, não, eu falei isso. O mundo está convencendo as mulheres que não vale a pena ser mãe. Tempo, trabalho, meu dinheiro, meu corpo, meu lindo corpo. E isso é uma outra coisa muito importante, filho. A sua mãe judiou o corpo dela porque ela te ama muito. Você não imagina as dores que ela sentia de madrugada, sofrendo ali para cuidar de você, vendo o corpo dela inchando, os hormônios dando tudo quanto é lugar, causando tristeza, depressão, mudanças de humor. Mas ela está aí firme e forte do seu lado. Glória a Deus por isso. O mundo está dizendo para as mães matarem seus filhos dentro do seu próprio útero. Já pensou? Maria, mãe de Jesus, meu corpo, meu corpo, minhas regras. Já pensou se ela fala isso para o Espírito Santo? Vai descer a fogo no céu e consumir ela e já partia para outra, né? Mas louvado seja Deus. Nós fomos salvos porque uma mulher se dispôs a ser mãe, numa sociedade extremamente machista e preconceituosa. Não era fácil. Como explicar? Nem casada ela era. Mas mãe é incrível. Fala para o seu irmão: mãe é incrível. Terceira coisa, mãe, você precisa colocar o seu filho no caminho do Senhor. A coragem de Joquebede não salvou somente um bebê, salvou o libertador de uma nação. Seu filho pode ser um pregador, sabia? Seu filho pode salvar centenas, milhares de pessoas. Ele pode ser um ministro de louvor, ele pode ser um evangelista. Para de olhar para o seu filho: vai ser um bom profissional, bom médico. Não, seu filho pode ser muito mais do que um bom profissional. Ele pode ser um agente de milagres nas mãos do Espírito Santo de Deus. Mas hoje em dia, você escuta até pouco amém, porque eu que vi na internet, eu fiquei até chateado com isso. As pessoas hoje em dia recriminam uma pessoa que se dedica à obra e que não é rico financeiramente na vida profissional. Quando você for para o céu, o seu carro vai ficar onde? Sua casa vai ficar onde? Sua conta bancária? Tudo aqui, tudo aqui. Até o monjauro que você tomou, ó. Eu sei,
Tem os irmãos ficando tudo magrinho aí, eu estou vendo, estou de olho, amém? Que Deus preserve sua saúde, que não faça mal nenhum para vocês, amém? Eu sempre oro pelo bem-estar de vocês. Mas você tem que colocar o seu filho no cesto, nas mãos do Senhor. Você precisa falar, pastor, mas meu filho é maior de idade, ele mora na sua casa ainda? É você que lava as cuecas dele ainda? Então quem manda nele é? E quem manda no seu filho é? Você gosta ou não? Você que dá ordem. Sabe quando um homem ganha autonomia? É quando ele sai da casa dele e passa a pagar as próprias contas. É aí que o homem ganha autonomia. Cuidado! Esse braço flexível da nossa geração está criando homens que batem em mulher, assassinos, estupradores. Sabe por quê? Não sabem receber não de uma pessoa na rua. Cuidado! Você tem que ser amigo do seu filho, sim, mas antes você é pai, antes você é mãe. E se está debaixo do seu teto, meu pai falava uma coisa que me dava uma raiva, mas hoje eu entendo, você é rabo, onde eu vou, você vai atrás. Eu ficava assim, sentia, né? Vermezinho de Jacó. Mas é fato, ensina a criança, mas já é um homem de 18 anos. Legal, ele paga as contas? Já tem a casa própria? Não? Então vamos para a casa do Senhor, arruma suas coisas e vamos embora. Ou então vai para a rua. É assim que se forma um homem. É assim que se forma um homem que respeita uma mulher. E não essas aberrações que nós estamos vendo nos dias de hoje. Porque a TV ensina, seja amiguinho, seja coleguinha. E o que nós estamos vendo são essas coisas horripilantes aqui nesse mundo. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. E quarto, e não menos importante, mãe, você não é responsável pelas escolhas do seu filho. Se seu filho quer para o inferno, me perdoe, não vá junto com ele. Não vá junto para o inferno do seu filho. Você educou, você fez o seu melhor. Eu não fiz o melhor. Para de ficar tendo remorso no seu coração. Você fez o que deu. Amém? Minha mãe educou Vitor e Leandro. Leandro está no mundo, Vitor está aqui. Legal. Ela ensinou para ambos. Eu creio, meu irmão vai ser salvo. Eu oro. O irmão com um terno bonito, louvando a Deus, no altar de uma igreja. Eu creio nisso. Que ele é um menino talentoso, era baterista, cantor. Como eu gostava, como a igreja celebrava quando o Leandro dirigia louvor aqui na igreja. Creio nisso, que isso vai acontecer de novo. Mas você fez o seu melhor. Agora eu estou vendo na minha igreja aqui, mães adoecendo por causa dos filhos. Filhos roubando a aposentadoria dos pais para fazerem coisas erradas, coisas ilícitas. E eu vendo as irmãs com depressão, tristeza, amargurando. Não, deixa. Você tem que entender, o seu filho é responsável, uma vez que ele já saiu da sua casa, não está mais com você. Agora, se ele é um adulto de 40 anos, 30 anos na sua casa, aí você pode até acionar a justiça para tirar o seu filho de casa, tá? Nos Estados Unidos teve um rapaz de 40 anos que ficava brigando. No Brasil, um rapaz de 35 anos tomou o cartão de aposentadoria da mãe e disse, eu digo à senhora que a senhora gasta. Ela chamou a polícia pegou ele. Então, pessoal, se algum filho está abusando de vocês, fala com o pastor, aciona o advogado da igreja e vão chamar a polícia e chega disso. Porque você já viveu, você já deu o melhor pela sua família, amém? Glória a Deus, isso é importante. Então, entregue o seu filho ao Senhor. Você é responsável por ensinar o caminho, não por trilhar o caminho com ele. Não deixe que as escolhas do seu filho enterrem a sua vida com Deus. E para encerrar, em todos os cenários que nós narramos, existem pessoas, quem já ouviu aquela música, Tem um Coração com Buraquinhos? Quem conhece essa música? Esse Carrossel. Quem escutou? Chiquitita? Perdão, desculpa, eu não assistia, foi mal. Você ficava cantando lá. Toda vez que minha filha mais nova dá chilique, a minha esposa canta, tem um coração com buraquinhos, né? Mas às vezes, seu coração está cheio de buraquinho. E o Espírito Santo é o betume que vai tampar todos esses buraquinhos para você não se afundar no rio dessa vida. Creia nisso. Todos nós temos questões mal resolvidas. Todo mundo tem um trauma no coração. Há uma violência que a gente sofreu, uma palavra que foi dita contra você, que causou uma cratera no seu coração. Mas hoje, ao chegarmos à mesa do Senhor, é dia de conserto. É dia de reconciliação. O amor de Cristo, ele cobre multidão de pecados. Creia nisso, meu irmão. Peça a Deus, Senhor, tampa todos os buracos do meu coração.
para que eu possa navegar no centro da tua vontade. E aqueles que creem nisso, digam amém. Curva essa cabeça, feche seus olhos, meu irmão.